Amós, capítulo de número 7, verso de número 7. Diz assim: mostrou-me também assim, e eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo em sua mão. E o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei um prumo no meio do meu povo, e nunca mais passarei por ele. Amém? Amém? Amós já trouxe uma palavra, se não me engano, aqui sobre Amós. Um homem que foi levantado por Deus para profetizar no reinado de Jeroboão II. Amós foi levantado nesse momento para profetizar para um povo que estava passando por um momento de frieza. Amós foi levantado por Deus para profetizar para um povo que estava passando por um momento de muita escassez, tanto de oração, como de palavra de Deus, como de poder de Deus. Estava passando em um momento crítico, em um momento onde a frieza já havia tomado aquele povo. É importante nós lembrarmos que esse povo que nós estamos falando é o mesmo povo que viu tantas e tantas maravilhas com Deus. Um povo que foi tirado do Egito com mão forte. Um povo que foi sustentado por Deus no deserto. Um povo que provou do próprio maná de Deus. Um povo que experimentou tantas experiências e viveu tantas maravilhas com Deus. E pôde contemplar nos seus próprios olhos, com seus próprios olhos, tantos milagres, tantos prodígios, tantas maravilhas, tantos sinais. A própria coluna de fogo os cobria enquanto eles andavam no deserto. Um povo que ouviu como voz de trovão a própria voz de Deus. Um povo que teve um líder, o grande líder Moisés, que viu o próprio Deus. Um povo que tinha tantas experiências, que provou de tantas coisas, que experimentou tantas coisas, que experimentou tantos sinais, tantas maravilhas, que teve tantas e tantas experiências com Deus. Agora nós vemos esse mesmo povo passando por uma frieza. Agora nós vemos esse mesmo povo passando por um esfriamento, passando por um momento onde não se tem mais sinais, passando por um momento onde não se vê mais prodígios e maravilhas, passando por um momento onde não se tem mais experiência com Deus, passando por um momento frio, passando por um momento seco. O mesmo povo que já experimentou diversas coisas, o mesmo povo que já teve tanta experiência, agora nós olhamos para esse povo e vemos um povo que está gelado, vemos um povo que está frio, vemos um povo que não tem mais experiência, vemos um povo que a chama e o fogo não é mais o mesmo. Talvez eu estou pregando para pessoas que já viram e experimentaram tantas coisas na vida. Talvez essa mensagem está abrindo, falando com pessoas que já viu tantos sinais, já experimentou tanta manifestação e tanto poder de Deus. Mas hoje talvez não se tem mais essa intensidade, não tem mais essa chama. Talvez você olhava há tempos atrás e dizia assim: nossa, como eu já tive experiência com Deus, como eu já vi sinais, como eu já vi maravilhas, como eu já participei de culto em que eu saí e estava uma glória, uma presença de Deus, como eu já vi cura, já presenciei orar por pessoas e as pessoas ser curadas, como eu já presenciei tantas e tantas maravilhas. Mas hoje, quando nós olhamos o cenário, não é mais assim, não é mais dessa maneira. Hoje nós olhamos para o cenário e não é mais dessa forma. Mas eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus: o mesmo Deus que operava lá atrás é o mesmo Deus que quer operar hoje no nosso meio. O mesmo Deus que mandava fogo do céu na nossa vida é o mesmo Deus que também quer mandar labareda de fogo sobre nós. Nós vemos as gerações antepassadas
presenciaram tantas coisas. É evidente que esse povo contemporâneo de Amós não foi o mesmo povo que estava lá, atravessando o Mar Vermelho. Mas hoje nós vemos essa geração não é como a geração passada. Nós olhamos para essa geração e não é como a geração anterior, que desfrutou tantos sinais, que desfrutou de tantas maravilhas, que desfrutou de tanto Pentecoste de Deus. Quando nós olhamos para o cenário hoje da igreja evangélica brasileira, nós encontramos o mesmo cenário. Aonde as gerações passadas, a igreja há 30, 40 anos atrás, vivia tantos sinais, vivia tantas maravilhas. Pessoas aqui mesmo, mais tempo de casa, já compartilhou comigo de ver pessoas ser arrebatadas. Tempos de tantas maravilhas. E hoje nós olhamos para a igreja moderna, nós olhamos para a igreja atual e nós vemos isso muito escasso. Nós vemos um tempo onde quando nós olhamos para trás, nós vemos tanto agir de Deus, tanto poder de Deus, tanto milagre de Deus. E hoje nós olhamos para a igreja atual e não vimos mais isso. Hoje nós olhamos para a igreja atual e isso é muito raso. Isso é muito limitado. E aí nós nos perguntamos, Deus, o que aconteceu? O que é que mudou? O que mudou é que antigamente, como o pastor mesmo já mencionou aqui, o pastor tinha que ter um sino para começar o culto, para bater o sino para os irmãos pararem de orar. Porque o barulho era tão alto, porque eles vinham com sede e fome de Deus. E aí tinha poder, e aí tinha milagre, e aí tinha maravilha, e aí tinha a cura, aí tinha a manifestação de Deus. Mas hoje a igreja moderna não tem mais isso. Porque os padrões nossos estão diferentes. Porque antigamente as vigílias se começavam meia-noite e até 3 horas da manhã no joelho. E hoje as vigílias começam à meia-noite e até às 2h55 é louvorzão. Aí para fechar 5 minutos dobram, todo mundo dá a mão e ora 5 minutos e vai embora. Meu Deus, como está difícil pregar essa mensagem. Então nós olhamos para trás e vimos uma geração que tinha tanta manifestação. E aí nós olhamos hoje, com tantos pragmatismo que nós temos, com tanta tecnologia que nós temos, isso não é pecado. Mas ao mesmo tempo em que nós crescemos de forma solene, nós fraquejamos no fogo, nós fraquejamos no poder de Deus, nós fraquejamos na experiência com Deus, e nós fraquejamos naquilo que Deus tem de fato para os nossos corações e para a nossa vida. Dr. J.E. Packer, se é assim que me falha a pronúncia, ele diz que não há nada mais solene do que um defunto num caixão. É soleníssimo, mas está morto. Mas não tem mais vida. E aí eu, Mateus, posso vir ao culto de forma tão solene, com um terno, com uma gravata, mas aqui dentro está morto. Mas aqui dentro não tem mais aquela chama acesa dentro do meu coração. Mas eu quero dizer algo para vocês. O mesmo Deus que operava há 20, 30 anos atrás, o mesmo Deus que dava experiências sobrenaturais, eu falo à sua igreja, ao seu povo, Ele é o mesmo, Ele não mudou. E se essa palavra e se essa campanha está sendo liberada nos nossos corações, é porque Deus também quer liberar algo para nós. E eu falo para pessoas que experimentaram algo lá atrás e aquilo fica lá atrás. Mas Deus tem mais para dar para você. Mas Deus tem mais para liberar o seu coração. E você diz assim, nossa, mas o que eu vivi há 20, há 30 anos atrás, esse tempo nunca mais vai voltar. Mentira de Satanás. Deus tem mais para liberar para a sua igreja. Deus tem mais para liberar para o seu povo. Deus tem mais e mais e mais. Tudo que nós precisamos é mudar. Tudo que nós precisamos é voltar aos padrões. Tudo que nós precisamos é que a chama reacenda aos nossos corações. Eu acho magnífico que se nós formos olhar
Lá para Apocalipse nós vamos ver através da vida de João, Deus exortando o povo, Deus falando com o povo. Se nós formos olhar aqui para o Antigo Testamento, através da vida de Amós, Deus dá uma visão a Amós, orientando o povo, disciplinando o povo. E em todos esses atributos nós vemos o cuidado de Deus. Como o Robertson pregou semana passada, Deus ele disciplina e corrige a quem ele ama. E não apenas isso. Deus corrige, disciplina e exorta a um povo que Deus corrige, que ama, mas também a um povo que, se estiver frio, o desejo do coração de Deus é que a chama acenda novamente, é que aquilo que está frio ou morno fique quente e volte ao normal e volte àquilo que é os padrões de Deus. Eu fiquei tão feliz quando o pastor veio e falou que através do Espírito Santo o Senhor colocou essa campanha no coração dele. Eu fiquei muito contente quando ouvi aquilo. Porque o mesmo Deus que exortou a igreja de Éfeso, o mesmo Deus que através da vida de Amós veio e trouxe uma exortação, foi o mesmo Deus que trouxe no coração do pastor para nós iniciarmos essa campanha. E o mesmo Deus que age lá atrás é o mesmo Deus que age aqui. E eu sinto no meu Espírito Santo que Deus só iniciou, só nos impulsionou a estar aqui, porque Ele quer nos avivar, é porque Ele quer mandar fogo do céu aos nossos corações, é porque Ele quer reacender a nossa chama, é porque Ele quer liberar mais para o seu povo, é porque Ele quer liberar mais para a sua igreja, e por isso nós estamos aqui nessa campanha. É por isso que nós estamos aqui. Nenhuma campanha que se inicia, nada que acontece é por acaso. Mas é tudo pela direção do Espírito Santo. E se essa campanha é pela direção do Espírito Santo, você pode ter a plena convicção que o desejo de Deus é que o seu coração volte a ser como era no início. O desejo de Deus é que a Igreja Evangélica Missão Carós volte a pegar fogo. Esse é o desejo do coração de Deus. É que eu e você voltemos a experimentar coisas sobrenaturais. Porque, de repente, nós vamos acostumados com o que é natural, com o que é comum. E aí a gente entra num estado que nós chamamos de comodismo. Mas Deus tem mais para nós. Mas Deus tem mais para nós. Mas Deus está impulsionando ao seu povo a querer mais. A querer mais. O texto continua. E eu quero aqui eu tenho um tempo bom ainda, antes de discorrer nas visões que Amós tem em relação ao povo. Eu quero dar aqui 2 diretrizes que o Espírito Santo me impulsionou a compartilhar com vocês. Luiz Moreira pregou aqui, pastor Luiz Moreira foi bênção, presbítero Robertson pregou e foi bênção, sobre a chama do primeiro amor. Mas tudo o que o diabo quer é que quando eu e você saímos por aquela porta, sempre vem um contra-ataque para nos parar. E às vezes nós saímos daqui na quarta passada com desejo de Deus, com fome de Deus, com fogo de Deus. Mas aí vem o diabo e arma cilada, vem o diabo e coloca coisas no nosso coração, coloca circunstâncias que nos fazem parar. E eu quero aqui falar com vocês algo que aconteceu com esse povo e que também aconteceu com a igreja primitiva. Atos capítulo de número 6, versículo de número 2. Os apóstolos estavam ocupados demais servindo às mesas. Um dos indícios para fazer a chama do nosso coração se apagar é as nossas ocupações. Não que servir às mesas fosse um trabalho indigno. Tanto é fato que os apóstolos falam, escolham 7 varões cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, para esse importante negócio. Ali então nasce o diaconato da igreja primitiva. Só que nós vamos perceber que os apóstolos estavam ocupados demais com outras coisas. Estavam ocupados demais com o próprio ministério. Estavam ocupados demais com as próprias coisas de Deus. Se você for ler todo o contexto com o povo de Amós, nessa época,
nós vamos perceber que eles continuavam praticando as suas religiões, mas não eram mais sinceros. Eles continuavam indo lá no templo, mas não havia mais sinceridade no coração deles. Eles continuavam indo, fazendo a religião deles, mas eles estavam ocupados demais com a religião, eles estavam ocupados demais com o sincretismo, eles estavam ocupados demais com essas coisas. Nós vemos isso ocorrer na igreja primitiva. Ocupações que nos tiram o foco principal, que é a oração e é o serviço da palavra. Deixa eu te contar um segredo. Se você veio aqui receber a chama do primeiro amor novamente, se você vem, está vindo nessa campanha, com fome de querer mais de Deus, com fome de receber mais do Espírito Santo, eu preciso te alertar de uma coisa, que você não pode deixar que as ocupações da sua vida tomem o seu tempo, o tempo da oração, o tempo da leitura da palavra, porque não tem nenhum método eficaz para nós sermos avivados se não for através da oração e da leitura da palavra. Não há outro caminho, não há outro método. Nós vamos ver lá em Levítico, no capítulo de número 6 também, no versículo de número 12, a ordem sacerdotal, a lei do holocausto. Nós estamos aprendendo na escola dominical, nos jovens e nos adultos, que a revista é a mesma, sobre o serviço do sacerdote. Pedro vai nos dizer que nós somos a nação santa, o povo adquirido do sacerdócio real. E a lei lá em Levítico, no capítulo 6, no versículo 12, se você quiser anotar para você ler depois na sua casa ou abrir aí para conferir, você vai ver o Senhor dando uma ordem aos sacerdotes. Hoje na nova era, eu e você somos sacerdotes. E que ordem é aquela? O fogo do holocausto não podia se apagar. A primeira chama, quem depositou a primeira chama foi o Espírito Santo, foi o próprio Deus. E quando eu e você aceitamos Jesus, Deus soprou uma chama no nosso coração. Mas foi dada uma ordem ao sacerdote, que o sacerdote todos os dias pela manhã, ele tinha que pegar a lenha e colocar fogo, ele tinha que colocar a lenha no fogo para a chama não se apagar. Era uma ordem, sacerdote, você tem que todos os dias ir lá, pegar a lenha e colocar no fogo, porque é responsabilidade sua que o fogo não apague. Então não há outro método, não há outro caminho de um avivamento eficaz, senão todos os dias nós irmos para a oração, pregar a nossa lenha e colocar no fogo, todos os dias ir para a leitura da palavra, pegar a nossa lenha e colocar no fogo. Somente assim a chama do nosso coração não irá se apagar. Só que o que acontece? Nós somos acomodados demais. Nós não temos tempo de pegar a lenha e colocar na fogueira. Não dá. É muitas ocupações. É muitas distrações. As duas igrejas, Marta e Maria. Eu estou falando algo para você aqui, em nome de Jesus, sair dessa campanha com o coração fervendo, mas não apenas ir até ali na esquina, mas que você vá e continue com essa chama acesa. Porque a campanha acaba, mas o seu serviço sacerdotal não pode acabar, não pode parar. Você todos os dias tem que continuar colocando lenha nessa fogueira. O Senhor nos chama para despertar essa noite, porque nós podemos fazer campanha, nós podemos orar e jejuar e pregar, mas se você não chegar na sua casa amanhã pela manhã e não colocar a lenha na sua fogueira, a chama vai apagar, e não tem pregação, não tem campanha, não tem nada que vai fazer a sua chama acender. Pastor, o senhor vai dar outra oportunidade para me pregar, né? Mas o Senhor te trouxe aqui. Oh, rabachura, labachurianda, labás. O Senhor te trouxe aqui é porque Ele quer encher a nossa vida. O Senhor me trouxe aqui, o Senhor trouxe aqui para receber essa palavra, é porque Ele acredita em você. Ele acredita no seu potencial, Ele sabe que você tem condições sim de orar, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à dor, Ele vai te capacitar, e você vai orar, e vai ter mais de Deus. Oh,
Deixa eu dizer algo para você. Jesus não veio apagar o pavio que fumega. Ele não veio apagar o pavio que fumega. Talvez você está fumegando aí, falando: Senhor, eu preciso tanto, meu Pai, que essa chama acenda no meu coração. Talvez você está aí falando assim: Senhor, eu preciso tanto ser cheio novamente. Talvez você está aí falando assim: Senhor, eu queria tanto aquelas experiências. E meu pavio está fumegando, Mas eu quero te dizer, Ele não veio apagar, mas Ele veio botar mais lenha nisso aí. Ele não veio apagar, mas Ele veio dar vida para aqueles que estão mortos. Ele não veio apagar, mas Ele veio gerar esperança para aquele que não tem mais esperança. Eu quero te dizer uma coisa, em nome de Jesus, tem mais de Deus para a sua vida. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, usando o tempo que perdido foi, não se compara com o que há de vir, não se compara com a glória que há de ser liberada. Porque nos últimos dias Ele derramará do seu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a carne, sobre toda a carne. Oh Espírito Santo de Deus. Então nós vamos ver o Senhor dando uma visão para Amós. Lá em Efésios, no capítulo de número 2, no versículo de número 20, nós aprendemos também com o nosso professor na escola dominical, lá na salinha dos jovens. Nós vamos ver sobre o edifício de Deus. Lá Paulo está explicando que Cristo é a principal pedra de esquina, ou seja, Ele é o alicerce e nós estamos fundados pelos apóstolos. E todo o edifício bem ajustado cresce. Ou seja, isso nos dá uma alusão de que o edifício é a igreja, somos nós. Amós tem uma visão de um muro, edificado em medidas exatas. E o Senhor olha para Amós assim: Amós, o que é que você está vendo? E ele responde: eu vejo um muro. Eu vejo um muro edificado em medidas exatas. Eu vejo um edifício bem ajustado. Eu vejo um edifício em cada milímetro, em cada centímetro, todo bem ajustado. Deixa eu falar uma coisa para você guardar no seu coração. Hoje, infelizmente, a pós-modernidade, hoje, infelizmente, alguns pastores, algumas igrejas estão mudando as coisas. Hoje, as igrejas estão olhando para o padrão e estão falando: vamos dar uma ajeitada nisso aqui? Eu acho que esse muro está reto demais. Hoje, a igreja, num modo geral, a nossa, graças a Deus, porque nós temos pastores abençoados, mas tem olhado para o padrão e para o modelo de Deus, tem olhado para o muro de Deus, e tem falado assim: vamos abaixar um pouco, tá alto demais isso aqui. Está estreito demais isso aqui. Vamos dar uma enfeitada. Vamos tentar deixar algo um pouco mais atrativo aos olhos das pessoas. Esse muro está quadrado demais. Vamos mudar um pouco esse muro, porque esse muro está radical demais. Aí Deus está mostrando para Amós: Amós, o que é que você está vendo? Eu vejo um muro. Eu vejo um padrão que não tem como ser mudado. Eu vejo uma realidade que está na minha frente que não tem como eu sair fora desse padrão. Hoje nós vemos a igreja no modo geral mudando o curso. Hoje nós vemos alguns pregadores mudando a rota da pregação. Hoje nós vemos alguma igreja mudando a rota da doutrina. Hoje nós vemos alguns crentes com essa moda do liberalismo mudando o curso do muro. Mas Deus está mostrando para Amós assim: Amós, os meus princípios, o meu padrão, o meu muro não será mudado. A modernidade muda, a igreja infelizmente muda, alguns pastores mudam, o evangelho muda, mas o meu padrão e o meu muro não será mudado. Israel achou que o muro estava sem graça demais.
Israel achou que os padrões estavam muito fora. E é o que nós vemos, infelizmente, hoje. E Deus continua com a visão, dizendo: Amós, o que é que você vê? Ele diz assim: eu vejo um prumo. Eu vejo um alinhamento. Eu vejo uma realidade que está na minha frente que não tem como mudar. Se você for ver a igreja de Éfeso, eu já estou encerrando, você vai ver que essa igreja era uma igreja perfeita, mas a igreja não estava no prumo. Faltava algo, faltava uma chama, faltava o primeiro amor. Nós vemos aqui, nos tempos de Amós, um povo que ainda praticava a religião, mas um povo que não estava na linha. Um povo que não estava no prumo da onde Deus queria que eles estivessem. Porque a religião por si só, ela mata. Porque vir aqui ao culto apenas por vir, isso não basta. Mas o que Deus quer de mim e de você é que o nosso coração esteja alinhado com a vontade de Deus, com aquilo que Ele quer. Porque às vezes nós olhamos para nós lá atrás e nós experimentávamos tanta coisa, mas nós não podemos ficar olhando somente para trás, porque Deus quer dar algo para nós aqui hoje. Deus quer liberar algo para nós aqui essa noite. Deus quer liberar algo para nós aqui hoje, agora. Deus quer liberar nesse tempo, nesse momento, é nessa hora. Só que Israel achou que o prumo era sem graça demais. Israel achou que o prumo era ser fanático demais. Prumo fala de medida exata. Prumo fala de um zelo. Está aqui o pastor Onésio, trabalhador que usa prumo para fazer as suas construções. É detalhe. Deus ao qual nós servimos é um Deus detalhista. É um Deus extremamente zeloso. E Ele falando para o seu povo: eu quero trazer o meu povo de volta para o prumo. Eu quero trazer o meu povo de volta para a linha. Eu estava pensando na minha casa sobre Apocalipse, sobre o texto-chave. E eu já estou concluindo as minhas palavras. Por favor, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. E eu estava com muito temor sobre o verso de número 5. Que profundidade é isso? E eu estava dizendo: Deus, em nome de Jesus, me ajude a entender um pouco mais isso. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. E pratica as primeiras obras, quando não, brevemente, virei a ti, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, caso não te arrependas. Eu disse: Deus, que profundidade é essa? E quando eu estava estudando o livro de Amós, eu pude chegar a uma seguinte conclusão. Se você for acompanhar todo o processo que aconteceu com aquele povo, primeiro eles perderam a sinceridade. Já estou encerrando, pastor. Eles perderam a sinceridade. Eles perderam a essência, eles perderam o primeiro amor. Logo, sabe o que aconteceu? O pecado começou a entrar. Logo, as seitas começou a entrar. Logo, a idolatria começou a entrar. Mas aonde? O que deu margem para tudo isso acontecer? Quando eles perderam o primeiro amor. E eu fiquei pensando sobre a igreja de Éfeso. Uma igreja que era perfeita em obras. Uma igreja que era perfeita em doutrina. Uma igreja que tinha tantos atributos. Uma igreja que tem tantos elogios. Aí vem o Senhor e fala assim: ó, caso se vocês não retornarem para o primeiro amor, eu vou vir e vou remover vocês do meu castiçal. Eu disse: como assim? E eu chego à seguinte humilde conclusão. Jesus, ele sabia que se caso aquele povo não voltasse para o primeiro amor, logo as obras parariam. Logo a doutrina espetacular iria embora. Porque a única coisa que faz verdadeiramente nós renunciarmos ao pecado não é a placa da igreja. A única coisa que nos faz caminhar com Jesus não é se eu uso terno ou se eu prego bonitinho.
A única coisa que vai fazer eu renunciar ao pecado, a única coisa que vai fazer eu não parar perante as perseguições, é o meu amor que eu tenho por Jesus. A igreja de Éfeso, a igreja primitiva no modo todo, foi uma igreja muito perseguida, até chegar lá Constantino, que é outro abençoado também. Jesus sabia que se aquela igreja, se ela não voltasse para o primeiro amor, se aqueles irmãos não retornassem para o primeiro amor, para a chama do primeiro amor, logo a espada de Roma os consumiria. Jesus sabia que se aquele povo não voltasse para o primeiro amor por ele, logo as perseguições os parariam. Jesus sabia que se eles não retornassem já imediatamente para o primeiro amor, Nero iria acabar e matar com a fé deles. Porque a única coisa que faz com que um apóstolo Pedro é crucificado de cabeça para baixo, e mesmo assim não nega, a única coisa que vai fazer com que os cristãos primitivos foram mortos, comidos por leões, não negassem a fé, a única coisa que vai fazer com que Estevão é morto, apedrejado, e mesmo assim não nega, a única coisa que vai fazer com que as perseguições não pararam aquela igreja, é o amor que eles tinham por Jesus. É a chama que eles tinham por Jesus. Então Jesus está dizendo, olha, vocês precisam retornar para o primeiro amor. Porque senão logo, vocês vão me negar. Porque senão logo, vocês não vão aguentar. Vocês precisam urgentíssimos. São bons em obras, amém. São bons na doutrina, amém. Mas a única coisa que vai fazer vocês não desviarem do caminho é o amor que vocês sentem por mim. E isso não pode acabar. A única coisa que vai fazer um doido, como o apóstolo Paulo, ser degolado, mas mesmo assim não negar a fé e ainda dizer agora a coroa da justiça me está guardada, é a chama do amor que ele sentia por Jesus. Não eram as obras, não era o que ele tinha de conhecimento, embora foi muito importante, muito fundamental as obras de conhecimento, mas o que fez esse homem ir até o fim, não parar, é porque o amor estava aceso no peito dele. E é isso que o Senhor está nos chamando nessa noite, porque as lutas elas virão, as dificuldades elas virão, e a única coisa que vai nos fazer prevalecer e continuar no alvo é o amor que nós sentimos por Ele. Porque nós passamos as dificuldades que nós passamos, nós falamos, eu não vou negar, porque eu sei em quem tenho crido, porque eu amo a esse Deus, porque eu amo a esse Jesus que morreu por mim, que se entregou lá na cruz, e é por isso que eu não vou parar.